Olá, pessoal do oitavo ano. Para fechar essa unidade nossa que a gente estava vendo do primeiro reinado, né? A gente vai para essa última aula e ver como é que terminou. Será que o primeiro reinado terminou simplesmente com a morte do Dom Pedro I, como normalmente os reinados terminam? Ou será que tem mais alguma coisa a ver com o que a gente estava vendo, por exemplo, da Guerra Cisplatina e da Confederação do Equador? Será que o Dom Pedro realmente aguentou a pressão aqui no Brasil? Bora lá ver um pouquinho. Pessoal, mais uma vez, né, vou terminar essa unidade, né, com esse materialzinho, né, ajudando vocês. E a gente vai ver, né, para terminar mesmo, essas páginas, né, da política no primeiro reinado, né, e da crise e abdicação. Por que será que o Dom Pedro desistiu, no fim das contas, né, de ser o imperador do Brasil? Né? Estava tudo bom, estava tudo ótimo, né? Bom, já dei uma dica para vocês, o homem não morreu, tá? Com o tempo, né, pessoal, como eu falei para vocês, socialmente, o Brasil, mesmo com a independência, por sinal, né, hoje é o dia 7 de setembro, né, que eu vou fazer essa aula aqui para vocês hoje, né, no 7 de setembro, acho que tem tudo a ver com o que a gente está vendo. Apesar da independência do Brasil ter sido declarada, né, o governo do Dom Pedro, ele não mudou muitas coisas, né? Se a gente pensar economicamente falando, né, a base econômica do país continuava sendo a agricultura. A gente acabava dependendo muito dos países lá fora, principalmente na época da Inglaterra, o que hoje a gente tem uma dívida externa gigantesca com, né, com o FMI, né, com o Banco Mundial. Antigamente a gente tinha uma dívida intensa, era com a Inglaterra. O poder estava na mão de poucos ainda. O Dom Pedro, né? Ele, apesar da gente ser independência, a gente tinha um poder muito centralizado, né, na mão do Dom Pedro. Os congressistas até tentaram, né, que a gente tivesse menos centralização do poder, né, que nem é hoje, mas não conseguiram muito bem, porque o Dom Pedro era uma pessoa muito, né, autoritária, né? A gente viu isso bastante tempo dentro da própria Constituição de 24, né? A Constituição demonstra muito forte o autoritarismo do Dom Pedro, né? A gente não tinha, né, no fim, a desigualdade era muito grande ainda no país, a maior parte da massa era pobre, não muito diferente de hoje, né? Como eu falei, o poder, né, econômico estava muito na mão de poucos, a maior parte, principalmente. Naquele momento, na maior parte dos brasileiros? Não, na maior parte, principalmente de portugueses, né? Dos grandes comerciantes, dos grandes latifundiários, a gente não está muito distante dessa realidade. Pensar que hoje, economicamente, o Brasil, a maior parte das pessoas, poucas pessoas são muito ricas no país, são grandes empresários ou grandes latifundiários da pecuária, da agricultura, né? A gente ainda está nessa, né? E no caso que é diferente, né, mas não tão diferente assim, é que principalmente o Dom Pedro não quis abrir mão, né, dos escravos, apesar de ser uma das, das imposições da Inglaterra. A gente sabe muito bem por que a Inglaterra queria o fim da escravidão, né? Não porque ela era boazinha mesmo, mas simplesmente porque ela queria expandir o mercado dela, já que ela vivenciava a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né? Com o tempo, a política não soube lidar muito bem com essa crise econômica que o país vivia. E cada vez mais se minava a imagem do imperador, né? Principalmente por causa das guerras, e a gente não está ganhando. Lembra? A Guerra Cisplatina, no fim, a gente perdeu, né? A gente estava brigando com a Inglaterra pelo Uruguai, né? No fim, o Uruguai virou uma república. Lá na Confederação do Equador, que é um conflito interno, né? O Dom Pedro, para acabar com o conflito interno que se procurava em Pernambuco, né? Pernambuco e outros estados ali tentaram se tornar independente, né? O Dom Pedro, para acabar com isso, emprestou dinheiro da Inglaterra, finalizar a questão, acabou aumentando mais ainda a dívida externa, né?
cada vez mais a população insatisfeita com o Dom Pedro procurava, né, como se manifestar. Mas o governo não apresentava soluções muito boas para isso, não, né? Cada vez mais gastando com mercenários e material bélico, e sem pensar realmente em mudanças drásticas dentro do país, o Dom Pedro começou cada vez mais a ser visto como um personagem super autoritário que não queria mudanças para o país, né? Para tentar mudar isso um pouco, não é à toa que a gente tem tudo a ver com o dia de hoje, se cria o símbolo nacional que é o hino da independência do país, né? Junto com Evaristo da Veiga. O próprio Dom Pedro, envolvido com a ideia, tenta, né, mudar um pouco a imagem dele. Mas não consegue muito mesmo, não. Né? O Dom Pedro ainda está com problemas para resolver, né, que os outros países vejam no Brasil como uma nação independente, né, de Portugal, né, o que cada vez mais não ajuda mesmo. Portugal, por fim, a gente viu, né, Portugal aceita, né, que a gente é independente, mas, né, através de muito dinheiro dado para eles, né? O que acontece? A economia cada vez mais, gente, se mostra no fundo, cada vez mais começa a aumentar a crise econômica, né? Porque a gente estava sem tanto produto realmente que desse muito lucro. Por quê? A cana-de-açúcar, que dava muito lucro lá no passado, né? Que lá no Pernambuco, por isso que Pernambuco também reclamou muito de, né, de ter que dessas mudanças, né, mudar a capital para o Rio de Janeiro, cada vez menos. O maior problema do Brasil é que o Brasil começou a ter muita disputa pelos lucros, né? O Brasil já não ganhava tanto dinheiro com a cana-de-açúcar, porque o resto do mundo começou também a plantar a cana-de-açúcar. A Antilhas, né? Cuba e outros países, né, na África também começou a se plantar muito bem e a se dar muito bem, né, a cana-de-açúcar. O resto do mundo não dependia mais necessariamente do açúcar brasileiro. O problema maior também é que lá em Minas Gerais, se vocês não lembram, a gente tinha grande extração de ouro, né, de prata também, de diamante. Com o tempo, esse ouro já se escafedeu, a maior parte já foi para Portugal e a gente já também decaía. O período do ouro já estava quase finalizado, porque a gente tinha já muito pouco extração de ouro real e de diamante aqui no Brasil. Então, né, a maior parte que o lucro do ouro deu foi toda para Portugal. E a gente ficou, né? Para lembrar também, a nossa crise é piorada porque o Dom João, quando saiu, né, do Brasil, apesar da independência, né, levou a maior parte do lucro que tinha dentro dos bancos também, deixando o Brasil numa crise econômica muito grande. Para piorar, outro produto que dava lucro lá no sul, como a Shark, que a gente pode ver aqui, né, começa a sofrer concorrência da própria Argentina, que já estava brigando com o Brasil, né, pelo Uruguai. Gente, para quem não sabe, Shark, né, Shark é um produto muito consumido no sul, né? Shark nada mais é do que um tipo de carne seca. Lá no Nordeste, a gente tem um tipo de carne seca que a gente chama de carne de sol. Aqui, normalmente, usamos o termo carne seca e lá no sul a gente usa shark. Mas é a mesma coisa? Bom, praticamente todas elas pensam, né? Secam a carne, porque lembra, né? Antigamente não tinha geladeira. Então, a carne para ser consumida, ela tinha que passar por um processo de secagem. A charque, a carne seca e a carne de sol não passam pelo mesmo processo de secagem, tá bom? Todas elas vão usar o sal como a sua base principal para conservação, né? E vão também passar por toda a secagem que o sal usa, só que o processo delas é bem diferente. No sul do país, como eu falei, é consumido mais esse tipo de carne seca. Tá vendo? Olha a charque secando no sol. E a gente cada vez mais passava, né? Ou a gente não estava dando conta de o que a gente produzia de vender
o suficientemente para a gente criar esse lucro para fora do país, e os conflitos internos também não ajudavam. Maior problema. Outro problema é que o Dom Pedro, ele tinha muito, né, muita amizade com os portugueses, e ele, então, investia muito mais nos latifundiários, nos grandes latifundiários, né? Fique lembrando que é latifundiário. Latifundiário é aquela galera, né, que tem grandes fazendas, né? Hoje em dia, no Brasil, grandes fazendas de pecuária, né, de gado, porque o gado precisa de grande extensão de terra, e também grandes, né, de monocultura, plantação somente de café, plantação somente de cana-de-açúcar, plantação somente, hoje em dia, de soja, né, que a gente vê, e o Brasil ainda é muito dependente disso, principalmente porque a gente exporta muito desses produtos, né? Com tudo isso, pessoal, o que começa a acontecer? O Dom Pedro tenta melhorar, né, a imagem dele, mas sempre acaba se tornando, mostrando-se mais autoritariamente possível. Por que ele vai acabar saindo, né? Ele vai acabar abdicando do cargo dele, né? Ele vai acabar saindo porque ele não começa a ver a dívida externa aumentar muito, a população começa a ficar muito brava por causa, né, a dívida externa cada vez para aumentar. Para suprir a dívida externa, quando eles começam a aumentar o imposto, né? A postura autoritária do Dom Pedro, né, que apesar de ter se mantido muito tempo desse jeito, né, no Brasil, ele não tinha lá muita boa, não era uma pessoa muito boa para negociação, né? O cara gostava mesmo de mandar, né? Então a população via muito que ele estava despreparado, né, para administrar financeiramente e politicamente o país, né? O que acontece? Vai estourar mesmo o maior problema, né? Depois de perder, né, de perder muito dinheiro para abafar o caso da Confederação do Equador que a gente viu. E além disso, né, também no fim, demorou 4 anos na Guerra Cisplatina e nem no fim ganhar ainda o Uruguai. Vai ter uma noite, vai acabar um episódio no Brasil que vai acabar sendo o maior problema. Esse evento acontece porque o Dom Pedro vai para Minas Gerais e lá, né, ele é recebido com protestos em Minas Gerais, principalmente por causa da morte do Líbero Badaró. Quem que era o Líbero Badaró? O Líbero Badaró era um jornalista que ele era super crítico à imagem do Dom Pedro. Ele era muito crítico, ele era abertamente muito crítico. Quando o Líbero Badaró morre, né, e ele é mineiro, o Dom Pedro vai para Minas Gerais e é muito mal recebido. As pessoas protestam vários dias. Quando ele volta, o partido, né, português, volta para o Rio de Janeiro mesmo, e o partido português faz a maior festa para o Dom Pedro, para, né, ser uma resposta aos protestos de Minas Gerais, dos partidos do brasileiros em Minas Gerais, né? Com isso, a população no Rio de Janeiro fica bravíssima. Como assim? Você todo protesto lá e você vai vir aqui e vai ter noite de festa? Vão acontecer vários dias de muitos protestos no Rio de Janeiro, os protestos violentos, né? Tanto que uma das noites vai se ficar famosa por ser chamado de Noite das Garrafadas. O Dom Pedro, ele ainda vai tentar se reaproximar dos brasileiros, porque ele começa a ver que ele perde muito poder, né, de influência sobre o Partido Brasileiro, né? Ele estava muito próximo do Partido Português, sempre esteve, porque também, né, ajudou mais os portugueses, né, do que os brasileiros, e tenta nomear mais cargos de ministros de brasileiros mesmo para esses cargos. Entretanto, com o tempo, como esses ministros brasileiros vão muito contra o Dom Pedro, o próprio Dom Pedro começa a tirar esses ministros ao longo do tempo, porque não está satisfeito com as decisões. Lembrando, o Dom Pedro é super autoritário. Mas acontece, né, ao mesmo tempo, algumas questões em Portugal que vão ajudar o Dom Pedro. Fique esperto, né? Mas antes disso, vou mostrar para vocês um vídeo sobre a Noite das Garrafadas, né? A Noite das Garrafadas ficou muito famosa e vocês vão entender por que o nome Noite das Garrafadas. Bora que eu vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem como que é. De acordo
acordo com a historiadora Gleides Sabina, a Noite das Garrafadas foi, na verdade, uma sucessão de conflitos que se estendeu do dia 11 ao dia 16 de março de 1831. O centro da cidade, a chamada Cidadela Portuguesa, era ocupado principalmente por portugueses em suas casas de comércio. O que provocou a Noite das Garrafadas foi a intenção dos portugueses de promover grandes festejos em torno de Dom Pedro I, que regressava de longa viagem a Minas. Estavam previstos bandas de música, fogos de artifício, fogueiras, luminárias. Mas os brasileiros, liderados pelo tribuno e pelo repúblico, reuniram-se no Rossio, atual Largo de São Francisco, para organizar a reação. Queriam aclamar o imperador, sim, mas enquanto constitucional. Foi aí que começou a baderna. Os portugueses atiravam garrafas, vidros quebrados, litros de aguardaz contra os brasileiros e gritavam: mata, mata, cabra, morra, morra o repúblico e o tribuno. Mas quem eram o repúblico e o tribuno que tanto ódio provocavam nos portugueses? O redator do Repúblico era Antônio Borges da Fonseca, paraibano, que viera para o Rio de Janeiro em outubro de 1830, quando começaram a publicar o Repúblico. Não se dizia republicano, dizia que era repúblico porque defendia o bem público, mas atacava de forma sutil o imperador. O Tribuno do Povo era redigido por Francisco das Chagas de Oliveira França e era ainda mais radical. Os arcos, os versos, os elogios, os vivas e todas as mais ridicularias semelhantes de nada valem, principalmente quando seus autores são homens de pouca representação. Atacava diretamente a Dom Pedro, dizia que os males do Brasil tinham começado com a chegada de Dom João VI e pregava a federação. O Tribuno e o Repúblico foram jornais que agitaram o lado brasileiro durante a famosa Noite das Garrafadas. Pessoal, para vocês lembrarem, o que eu acho legal desse vídeo também é a gente conseguir ver que em pouquíssimos anos, o Brasil, o Brasil já conseguiu ter mais jornalismo, Se lembrando que o jornalismo veio, do Brasil, a possibilidade de se publicar jornais só veio ao Brasil com a vinda da família real, em 1808, quando Dom João VI traz a primeira tipografia para o Brasil, mas a ideia que os brasileiros já queriam muito, ter possibilidade de publicar livros e jornais existia-se bastante tempo aqui, Não é à toa que, criou-se quando, depois da primeira tipografia, aí um monte de província, ou estado brasileiro na época, na província na época, estado brasileiro hoje, tinha vários jornais, principalmente para criticar as posturas do Dom Pedro. Aí muita gente pergunta, mas eles queriam tirar o Dom Pedro? A própria ideia do Dom Pedro era muito boa, assim, eles gostavam do Dom Pedro, Esses brasileiros que estão brigando, questionando o posicionamento do Dom Pedro, eles são brasileiros que eram ricos, assim, que era uma classe, que era uma classe intelectual, era uma classe, de certa forma, abastada. Não era o grupo, não era a população de ex-cativos, não era a população, realmente pobre do Brasil, que não tinha nem acesso à educação, nem escrita, nem leitura. Então, tem que considerar que esse grupo, eles eram grupos intelectuais, ricos no Brasil, mas que queriam, até gostavam, que tivesse uma família monarca, mas que também não fosse tão centralizado esse poder na mão, do Dom Pedro, e muito menos centralizada na mão dos portugueses, do partido português no Brasil. É por isso que os brasileiros, esses grupos que principalmente investiam nesses jornais, iam tanto contra o posicionamento de Dom Pedro, tá? Para isso ficar claro para vocês, não existe uma ideia tão revolucionária assim, Lá em Pernambuco, quando a gente viu na Confederação do Equador, eles queriam sim o fim da monarquia, porque eles viam o exemplo do Dom Pedro como não um bom exemplo, Então era melhor
ter um presidente, eles pudessem tirar, caso não desse certo, que, né, um rei, e que dá muito trabalho, né, e podia ser muito autoritário de novo, mais uma vez. Né? Como eu falei para vocês, o Dom Pedro vai tentar mudar a posição dele, né? Vai tentar mudar, porque ele está vendo que o negócio não está indo para um bom caminho para ele, não. Né? Mas não tem jeito, a posição dele é muito autoritária, acaba, né, levando ele, continua para esse caminho. Qual que é a solução? Bom, a solução está em Portugal. Nossa, mas a gente voltou a ser, né, colônia de Portugal? Não. Quando vocês lembram que quando Dom Pedro, né, ficou aqui no Brasil, ele abriu mão de ser o rei de Portugal quando Dom João VI voltou para lá, né? Porque o Dom Pedro, ele é o filho mais velho, né? É ele que teria, né, o reinado de Portugal quando Dom João VI morresse. O Dom João VI morreu, né? Teoricamente era o Dom Pedro para ficar. Mas como Dom Pedro abriu mão, né, de ser o príncipe português para ser o imperador do Brasil, né, ele acaba abrindo mão por próximo herdeiro, né, da família real lá em Portugal. O que acontece? Quem vai assumir? O Dom Miguel, que é o irmão mais novo do Dom Pedro e que sempre, na verdade, a dona Carlota Joaquina tentou influenciar que o Miguel acabasse se tornando realmente rei para que ela mesma pudesse governar. Mas o que acontece? Vendo tudo o que estava acontecendo aqui e sabendo que o Dom Miguel ia assumir lá em Portugal, o que o Dom Pedro faz? Abdica do seu poder. Ele deixa de ser o imperador do Brasil, não necessariamente. Ele passa adiante o poder dele, né, para o seu filho, já que a monarquia no Brasil, ela é hereditária. A gente viu isso na Constituição de 24. Se a monarquia ela é hereditária, quer dizer que quem vai entrar no poder no Brasil é o filho do Dom Pedro I. No caso, o Pedrinho II, que é este bebezinho aqui, gente. Quando Dom Pedro vai resolver o problema lá em Portugal para assumir, né, ele deixa o filho dele, o Dom Pedro II, aqui no Brasil para regir o Brasil. Só que o Dom Pedro tem 5 anos, gente. E pela Constituição, o Dom Pedro só poderia assumir, né, novamente o lugar dele quando ele tivesse 18 anos, tá? Então é por isso que durante, né, os reinados no Brasil, a gente vai ter um período chamado regencial, que é um período em que existem regências que vão representar o Dom Pedro II, mas que não são reis, tá? Porque o rei mesmo tá vivo, é uma criancinha. Esse aqui, ó. Então, o Dom Pedro I volta para Portugal, vai retornar ao Portugal, né? E vai tentar tirar o irmão dele, esse aqui, o Dom Miguel, essa charge é muito boa, o Dom Miguel né, do reinado lá em Portugal. Essa carta, né, é a carta de despedida do Dom Pedro I como carta de despedida do ex-imperador do Brasil, né? Ele deixa de ser imperador porque antes, né, ele só deixaria de ser imperador com a morte dele, ele abdica e passa o poder ao filhinho dele, ao Pedrinho, de 5 aninhos. Mas quando é que, ou seja, vai demorar ainda pelo menos 13 anos para o Pedrinho entrar no poder. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. E isso a gente finaliza o primeiro reinado no Brasil. Depois a gente vai fazer umas aulas com alguns exercícios, ok? Tchau para vocês, gente. Continua ligado que tem mais drama, tipo novela, né? Aqui na nossa política brasileira. Tchau para vocês.